Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o uso dos recursos tecnológicos durante as práticas corporais de aventura. Quais que são os objetivos da nossa aula, então? Compreender o uso da tecnologia como recurso nas práticas corporais de aventura e conhecer os recursos tecnológicos empregados nas práticas corporais de aventura. Então, esse mundo tecnológico no qual nós vivemos, tudo é cercado de tecnologia, a tecnologia ajuda muito. E ela também pode ser utilizada nos diferentes esportes. E por que não nas práticas corporais de aventura? Modalidades, às vezes, que apresentam um risco até um pouquinho mais alto do que outras modalidades e que, através do uso desses recursos tecnológicos, a gente consegue até diminuir o risco ali de lesões um pouquinho mais sérias, mais graves. O que nós já sabemos? Os recursos tecnológicos podem contribuir para melhorias nas práticas corporais de aventura. Eu diria que não somente melhorias, muitas vezes uma melhoria de equipamento, um equipamento mais moderno, mais atual, como também na segurança. Então, são muitos os recursos tecnológicos que podem ser utilizados para melhorar a segurança dos participantes ali dessas práticas corporais de aventura. Que tipo de práticas fazem parte das atividades de aventura? Então, até pela imagem aqui nós já temos vários exemplos, Mountain bike, atividades na neve, surf, escalada, skate. Nós temos várias dessas práticas. E será que essas práticas são seguras para todas as pessoas participarem? Então nós sabemos, que elas apresentam um certo risco, elas não são tão seguras como algumas outras atividades que são realizadas indoor, mas sim, as pessoas no geral podem praticar a maioria delas, contanto que respeitem os limites do próprio corpo e os limites e critérios de segurança das modalidades específicas. A cada instante a tecnologia avança e graças a ela a vida das pessoas está se tornando mais simples. Hoje é difícil imaginar a vida sem um celular ou um controle remoto, não é mesmo? Imaginem que pouco tempo atrás, 30, 40 anos, não existia o controle remoto. Se você queria trocar o canal da televisão, você tinha que levantar e apertar um botãozinho ali na televisão para trocar o canal. O que é a tecnologia? Um recurso, esse próprio controle que eu uso para fazer a passagem dos slides ali e um controle remoto que a gente não se imagina sem e que até pouco tempo atrás não existia. Os próprios celulares não são tão recentes e mesmo quando eles foram criados, eles não eram os smartphones que nós conhecemos hoje em dia, com equipamentos de GPS, com equipamentos ali, redes sociais, não. Eles simplesmente faziam uma ligação. Depois evoluíram para aquelas mensagens, o SMS antigo, até chegar a esses smartphones com aplicativos, inúmeros aplicativos que nós temos hoje em dia. A tecnologia está em nosso cotidiano e presente em todos os espaços da sociedade, principalmente na vida de vocês jovens. Com o avanço e desenvolvimento acelerado da tecnologia, a informática tornou-se um importante instrumento de trabalho e a vida virtual, regida por aplicativos e redes sociais, tem influenciado modos de comportamento e estilos de vida. Então, olha lá, a tecnologia tão presente nessa cultura jovem, E por que a gente não pode utilizar a tecnologia para a prática física, para a prática de atividade física? Lembrando que muitas vezes, por uma facilidade de acesso à tecnologia, vocês acabam tornando-se mais sedentários, Escolhendo as atividades ali num computador, num videogame, num console e deixando de praticar atividade física. Mas nós temos diversas atividades físicas que são, inclusive, beneficiadas pelo uso da tecnologia. Quando nós pensamos em recursos tecnológicos, nós temos vários aí para conversar.
Então, a biotecnologia e neurociência, mapeamento genético e células-tronco, que estão totalmente associados ali, né? Então, a medicina, a melhora da saúde das pessoas. São apenas algumas aplicações de um universo de possibilidades que a tecnologia tem a oferecer para elevar a performance dos atletas a um nível muito mais alto. E o interessante é que isso pode ser feito de forma personalizada, de acordo com as características de cada um e de cada modalidade. Um exemplo aqui, um senhor na cadeira de rodas com um recurso de tecnologia de realidade virtual. Então, olhem que interessante, ela pode ser aplicada em diferentes pessoas, inclusive esse recurso é utilizado até em reabilitação de lesões muitas vezes. O uso de recursos tecnológicos na prática esportiva possibilita a integração de todas as informações mais relevantes sobre um atleta ou um time, né? Exemplo, hoje em dia os atletas eles têm GPS junto com eles ali para ver a quantidade que eles correram numa partida. É tudo calculado ali, já ao final da partida nós já temos esses dados. E a partir daí, planejar treinos mais direcionados para cada um e investir em roupas, calçados, equipamentos e acessórios para potencializar esses resultados. Equipamentos esportivos, como raquetes de tênis e bola de futebol, também ganham com o uso da nanotecnologia. Por meio de sensores e da inovação de materiais, proporcionam mais leveza, durabilidade e precisão para atender às necessidades dos atletas e elevar o desempenho para um outro patamar. Então, quando nós vemos, né, esse mundo esportivo, esse esporte de alto rendimento, ele está totalmente associado à tecnologia. Então, quanto mais recursos eu tenho, mais tecnologia eu consigo entregar e eu consigo ter resultados cada vez melhores dos meus atletas. E temos práticas indoor também, né? Saberes que aliam o prazer e atributos da cultura corporal de movimento a outra visão, um estilo de vida fora do cotidiano, que integra o homem e sua tecnologia ao meio natural e urbano no contexto do lazer e do lúdico. Que tal assistirmos um pequeno vídeo sobre o assunto? Eu estou deixando para vocês aqui, gente, então esse link, se vocês tiverem interesse mais para frente em assistir um vídeo sobre esse assunto. Mas sim, nas práticas indoor, nós temos diversos usos de tecnologia para garantir a segurança dessa prática. Nós temos a questão dos dispositivos com GPS também, né? Então, alguns aparelhos utilizam sinais de GPS para medir a distância percorrida e a velocidade de deslocamento. Alguns mostram o caminho indicado e indicam a direção a seguir. Todavia, isso é importante vocês perceberem, gente, as corridas de orientação, que são práticas corporais de aventura, permitem o uso de equipamentos mais antigos, tá? Então, eu uso na corrida de orientação mapas e bússolas. Por isso, é totalmente proibido o uso de GPS, porque faz parte das corridas de orientação você saber fazer a leitura de um mapa, você saber fazer um uso de uma bússola. Então, você não pode usar equipamento de GPS durante a prática da corrida de orientação. É totalmente proibido. Vamos refletir? Até que ponto a tecnologia contribui para o desenvolvimento das práticas corporais de aventura, especialmente ao que se refere às práticas indoor? Será que o uso da tecnologia poderia favorecer determinados atletas que possuem um poder aquisitivo maior e patrocínio, desfavorecendo aqueles que não possuem? O que vocês acham disso, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem e nós já voltamos para conversar.
Oi pessoal, voltamos. Conseguiram finalizar essas reflexões? É interessante nós analisarmos principalmente a questão do favorecimento esportivo ali, porque um atleta que ele tem mais dinheiro, que ele tem mais verba, patrocínio, ele consegue investir mais em tecnologia. E ele investindo mais em tecnologia, com certeza ele vai ter um desempenho melhor do que aquele atleta que não tem todos esses recursos tecnológicos. E interessante nós refletirmos, inclusive, os trajes que eram usados na natação até pouco tempo atrás. E teve uma quebra expressiva de recordes. E foi visto que os trajes contribuíam muito para isso. Então voltou-se atrás e hoje em dia já não é mais permitido usar aqueles trajes tecnológicos durante as provas de natação, porque foi visto que os trajes influenciavam muito mais do que o desempenho do atleta, e atletas que não tinham dinheiro suficiente para adquirir aqueles trajes acabavam sendo prejudicados. Então é muito importante nós termos mesmo essa reflexão sobre os limites do uso da tecnologia. Quando nós pensamos nas práticas corporais de aventura, nós temos algumas tecnologias específicas. Então, quando nós pensamos no Everest, tem um oxigênio específico, o top-out. Ele é um cilindro de oxigênio conectado e reservatório que guarda o ar expirado, usado como um sistema de segurança, ali suspiros maiores para uma reserva maior de oxigênio. E isso em casos de acidentes, em casos ali mais extremos no Everest, podem inclusive salvar vidas. Nós temos os crampons, que são como se fossem esses ganchinhos, né? É uma espécie de um sapato de ferro que permite caminhar sem ficar preso na neve. Então ele tem todos uns ganchos embaixo ali que ajudam nessa caminhada. A Valung, que é um outro recurso tecnológico que pode salvar vidas, porque ele permite que vítimas de avalanches consigam respirar por baixo da neve. São dois tubos, um elimina o ar e o outro captura o oxigênio captado ali na neve. Nós temos a Gore-Tex, que é uma roupa, tá? É uma tecnologia de vestimentas capaz de impedir o vento, garantir impermeabilidade e que o usuário não seja sufocado pela própria roupa. Então é uma vestimenta para aquelas atividades onde você vai ter uma sensação térmica, vai ter frio, mas você não pode colocar muita roupa, porque se você colocar muita roupa você acaba sendo sufocado naquela roupa conforme a atividade, mas com isso a gente tem essa tecnologia que permite impedir o vento e garantir uma impermeabilidade maior da roupa. As cadeirinhas, né, elas podem ser usadas tanto no trabalho, num prédio, por exemplo, como também podem ser utilizadas durante algumas práticas de aventura, né? Elas garantem maior segurança na queda e suportam trancos de até 4.000 quilos. O oxímetro permite o monitoramento da saturação dos alpinistas, evitando quadros de doenças chamadas de mal da altitude, né? Então, muito importante levar esses oxímetros quando vão para atividades em altitude muito elevada, porque muitas vezes a saturação cai e as pessoas não percebem. Então tem todo um limite ali até onde pode cair essa saturação, e tendo o oxímetro as pessoas conseguem controlar um pouquinho melhor. E o wingsuit, que é uma roupa que permite voar longas distâncias somente utilizando. Então é uma roupa que permite com que você se sinta como se você fosse um pássaro. Você vai percorrer longas distâncias com essa roupa. Vamos para a nossa atividade de mão na massa. Ao longo dos anos, o homem descobriu diversas tecnologias que deixaram as práticas corporais de aventura mais seguras e eficientes. Cite algumas dessas tecnologias realizando o jogo proposto. Então eu estou deixando para vocês aqui o link do World Wall. Eu vou deixar um tempinho para que vocês tentem realizar esse jogo e nós já voltamos para conversar.
Oi pessoal, voltamos. Como que foram no joguinho? Conseguiram lembrar todas essas tecnologias? Oxímetro, Gore-Tex, a vestimenta, né? Os crampons, aqueles acessórios vinculados ao oxigênio, todas essas tecnologias que tornaram as práticas corporais de aventura muito mais seguras para os seus praticantes. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Os recursos tecnológicos nas práticas corporais de aventura, o uso da tecnologia como recurso nas práticas corporais de aventura, em diversas dessas práticas, então, nós conseguimos usar a tecnologia como um aliado, os recursos tecnológicos que são empregados e as tecnologias evoluíram, contribuindo para o aumento da segurança e da eficiência nas práticas corporais de aventura. Então, antigamente, nós tivemos muitas pessoas, por exemplo, que acabaram indo a óbito ao tentar escalar o Everest justamente por uma falta de oxigênio. E hoje nós temos esses recursos, essa tecnologia que permite ali uma compensação de oxigênio, fazendo com que essas pessoas não vão a óbito num eventual acidente. Eu deixo para vocês a sugestão da bibliografia que nós utilizamos na aula de hoje, caso alguém tenha curiosidade em saber um pouquinho mais sobre o assunto. E com isso nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.